Então, eu quero ler com vocês capítulo 2, e versos 7 em diante, que vai nos dizer o seguinte: Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês tiveram desde o princípio. Esse mandamento antigo é a palavra que vocês ouviram. Por outro lado, o que lhes escrevo é um mandamento novo, aquilo que é verdadeiro nele e em vocês, porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Quem diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas até agora. Quem ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas, anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Eu quero orar junto com vocês nesse momento. Vamos curvar nossa cabeça. Pai, muito obrigado por essa leitura. Muito obrigado pelo privilégio que temos de estarmos aqui nesta noite. Senhor, nós não queremos ouvirmos aquilo que nós gostamos. Nós queremos nessa noite ouvir aquilo que nós precisamos. Nós queremos nesta noite ser orientados mediante a Tua palavra. Senhor, que a Tua palavra, se necessário for, que ela venha nos corrigir, que ela venha nos constranger, que ela venha nos convidar a vivermos o novo diante de Ti, a vivermos o sobrenatural, a vivermos de fato a Tua palavra, os Teus princípios, os Teus mandamentos. É assim que eu te oro, em nome de Jesus. Amém. Semana passada, nós nos detemos no seguinte tema. Nós mostramos que uma das maiores marcas de um cristão verdadeiro é a sua paixão, é o seu amor para com o Senhor. Jesus vai dizer: a quem é que me ama? Quem me ama é aquele que guarda os meus mandamentos. Então, semana passada nós observamos e percebemos que não há possibilidade de nós fazermos a seguinte afirmação, que amamos a Deus, mas em contrapartida temos dificuldades em guardar os seus mandamentos. Eu tratei e mostrei para vocês que não há como amarmos a Deus apenas de palavra. Uma das maiores provas de amor é de fato a ação, o ato. Razão essa que leva Abraão a ser considerado o pai da fé. Porque ele não apenas amou de palavras, mas de ação, de fato e de verdade, ao ponto de estar disposto a sacrificar o seu próprio filho para que desta forma agradasse o coração do Senhor. Então, amor ao Senhor vai muito mais além do que simples palavras. Eu entendo e concordo que muitas vezes os nossos corações esbolsa de fato aquilo que nós sentimos. Mas, às vezes, as palavras são ditas, porém as ações não são vistas. E Deus, de fato, Ele se agrada muito mais na ação do que em palavras que são apenas soltas ao vento. Quando o João está aqui escrevendo agora, ele vai dizer: Amados, não lhes escrevo mandamento novo, mas um mandamento antigo que vocês tiveram desde o princípio. Esse mandamento antigo é a palavra que vocês ouviram. Por outro lado, o que lhes escrevo é um mandamento novo. João estaria se contrariando no que está falando. João estaria entrando em crise no que ele está falando. Porque João faz uma afirmativa e depois ele muda essa afirmativa. Eu entendo que João, de fato, ele não está se contrariando. O que João está afirmando quando ele diz que, de fato, o mandamento é antigo, é porque o mandamento de amar uns aos outros, se você ler Levíticos capítulo 19 e versos 18, esse mandamento está lá explícito.
dizendo o seguinte: amai-vos uns aos outros como a si mesmo. E no versículo 34 do capítulo 19 de Levítico, ele vai reforçar algo que Jesus disse, que não deveríamos amar apenas quem nos ama. No versículo 34, ele vai dizer que eles deveriam também amar os estrangeiros que estavam entre eles. Então, quando ele vai dizer que o mandamento é antigo, é desde o princípio, é porque de fato, esse mandamento não foi iniciado agora na nova aliança, não foi colocado por Cristo agora. Lá atrás, ele já estava na lei civil da época e na lei cerimonial. É um mandamento que, desde o princípio da criação do mundo, do homem, de fato, ele está entrelaçado nos relacionamentos que Deus, de fato, criou entre os seres humanos. Porém, quando chega no verso 8, ele vai dizer que, ao mesmo tempo, o mandamento é novo. E como entendermos esse princípio do mandamento é novo? Quem vai nos explicar é o próprio Jesus. Com muita propriedade, eu queria que fosse colocado. Coloca João, capítulo número 13, e versos de número 34, para nós compreendermos o que é que ele está falando acerca desse mandamento que é antigo, desde o princípio, mas que também é novo. Treze, 34. Ele vai dizer o seguinte: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros. Esse mandamento aí, aparentemente ele não é novo, porque ele já foi estabelecido na lei lá atrás. Mas qual é a diferença desse mandamento? Por que Jesus vai dizer, eu vos dou um novo mandamento? Quem poderia se arriscar entre vocês aí, lendo esse texto aí? O que é que a segunda parte do texto diz? Vamos ler todos juntos aí? Vamos lá? Assim como eu vos amei. Por que é que João vai tratar o mandamento de amar um ao outro como um novo mandamento? E por que é que Jesus também ele vai encarar o mandamento como um novo mandamento? É porque, de fato, o novo mandamento, ele traz consigo agora não só uma ordem, mas ele traz consigo agora, de fato, um testemunho entrelaçado nas suas entranhas. Ele vai dizer, o mandamento eu vou trazer um novo mandamento, que ame uns aos outros. Beleza. O que é que tem de novo nisso? O que tem de novo nisso é o testemunho que está entrelaçado. Ele vai dizer, amem como eu amei vocês. Esse, na realidade, é o Novo Testamento. É o novo mandamento. É um mandamento que está entrelaçado, que agora não só tem palavras, mas de fato tem ações entrelaçadas no seu texto. É como se Jesus tivesse dado uma roupagem nova ao mandamento para que de fato ele fosse de fato executado. O slide foi baixado? Coloca por gentileza. Então, se o mandamento ele vem acompanhado de um exemplo, eu queria observar com vocês aqui nessa noite os aspectos que revelam o amor de Jesus. Os aspectos que revelam o amor de Jesus. Então, são 3 aspectos que revelam o amor de Jesus. Esse amor, ele não busca os seus próprios interesses. Esse amor, ele humilha-se no lugar do outro. E esse amor, ele é um amor sacrificial. Então, quando Jesus vai dizer, amem como eu os amei, ele está dizendo o seguinte, amem não buscando no relacionamento com o próximo os interesses de vocês. Amem como eu vos amei. O meu relacionamento com vocês, ele não está entrelaçado nos meus interesses pessoais. O meu amor que eu tenho para com vocês, o meu relacionamento com vocês, ele não é baseado, ele não é arraigado nos meus interesses pessoais. Ele, de fato, é um amor que é baseado nos interesses de vocês. Por isso é que Mateus, escrevendo no capítulo 20, verso 28,
ele vai dizer que Jesus ele não veio para ser servido, mas antes, pelo contrário, ele veio para servir. Filipenses capítulo 2, e talvez seja o texto mais apropriado para mostrar de fato um amor que serve, um amor que não busca seus próprios interesses. Filipenses capítulo 2 e verso 5, ele vai dizer: seja a atitude de vocês, ou seja, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. E que atitude foi essa? Ele vai dizer que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Então, ele vai dizer que a nossa atitude deve ser a mesma de Cristo. E que atitude é essa? Ele vai relatar que ele mesmo sendo Deus, ele não usurpou disso. Antes poderia, mas pelo contrário, ele se esvaziou-se disso, assumindo uma forma humana, tornando-se servo para servir aos seus irmãos, aos seus filhos. Então, o amor que de fato é dado, esse novo amor que João vai tratar, que Jesus vai trazer, é um amor que tem como, na sua característica, nas suas entranhas, não a busca dos seus próprios interesses. Nós estamos inseridos dentro de um contexto tão egoísta, tão materialista, tão individualista. Eu costumo dizer que tudo que nos cerca, infelizmente, contribui, nos ensina a sermos cada vez mais pessoas que buscam apenas aquilo que é importante para si. E talvez seja a maior falta da igreja de Cristo hoje na terra, seja entender esse princípio. O princípio de entendermos que o amor de Cristo, que nós devemos replicar, ele vai exigir de mim que eu me preocupe com o meu próximo, não apenas querendo tirar algo do meu próximo, não querendo aproveitar-me de algo que ele tenha para me oferecer, mas eu devo me disponibilizar, eu devo amá-lo, eu devo ter um relacionamento com ele de amor, de um amor tão fraternal, de um amor tão profundo, mas que esse amor não seja baseado naquilo que ele possa me oferecer. Eu tenho certeza mais que absoluta que muitos de nós que estamos aqui já tivemos pessoas que se aproximaram de nós e que você, com o decorrer do tempo, você vai percebendo que aquela pessoa se aproximou de você não pelo fato de gostar da sua presença, mas muitas vezes porque você carrega algo diferente, porque você tem um talento diferente, porque você faz algo diferente. E esses atrativos, na realidade, acaba trazendo algumas pessoas que querem, de certa forma, que essas coisas girem em torno delas mesmas. Então, o amor que Cristo está dizendo, amem como eu vos amei, é um amor que não busca seus próprios interesses. É um amor totalmente dado ao outro. É você amar alguém que não tem muito a te oferecer. É você tratar alguém com muito amor, mas essa pessoa não vai conseguir te retribuir. E aí? Você vai amá-la? Você vai tratá-la? Você vai disponibilizar o seu tempo para quem não tem nada a te dar em troca? Porque as relações de hoje, elas são nessa linha, nessa mão dupla, né? Eu dou esperando receber. Quando o cristianismo ele me ensina a eu dar sem esperar receber nada em troca. É simplesmente fazer, independentemente se o outro vai retribuir ou não. Independentemente se o outro vai ser grato ou não. Eu já tive oportunidades de ajudar algumas pessoas, e essas pessoas iam embora e nem dar tchau. Tinha uma determinada pessoa que se converteu uma época aqui na nossa comunidade, e essa pessoa a gente ia buscar ela em casa constantemente, e levava, e pastor, estou precisando de carona, estou precisando de feira, e nós nos disponibilizava e ajudávamos, e de repente essa pessoa sumiu. E quando foi um dia eu mandei uma mensagem para essa pessoa, dizendo, minha irmã,
Cadê você que não apareceu mais na igreja? Aí disse, pastor, eu não moro mais em Santa Cruz, não. Ou seja, a pessoa foi embora que nem tchau deu. Né? Então, amém, que Deus te abençoe. E alguém poderia dizer, pastor, mas esse tipo de atitude não desmotiva o Senhor a fazer por outro? Não. Nós temos que aprender o princípio de fazer sem esperar receber nada em troca. O simples fato de dar, se o outro sentir-se bem, valeu a pena. Não é sobre nós, não é sobre eu, é sobre o outro. Se o outro está sendo beneficiado, se o outro está sendo agraciado, se nós estamos conseguindo levar alegria para o outro, é isso que é o objetivo. O amor de Cristo, ele é uma via única, não dupla. É uma mão única, uma mão que vai, sem esperar que retorne alguma coisa. Porque quando você se relaciona, esperando receber algo em troca, pode ficar certo. Na maioria dos relacionamentos, você não vai receber nada em troca. Na maioria dos relacionamentos, as pessoas vão receber o teu favor, a tua ajuda, vão embora e nem tchau vão dar. E se brincar, vão falar mal de você. E aí? Você vai desmotivar-se por conta disso? E vai privar-se de fazer o bem a outras pessoas porque alguém foi ingrato? Porque alguém não teve a percepção de gratidão, de reconhecimento? Não. Nós devemos continuar exercendo o nosso amor independentemente se a igreja vai reconhecer, se o irmão vai reconhecer, se a pessoa ajudada vai reconhecer. O princípio do evangelho é dar sem receber nada em troca. É dar sem esperar esse retorno. E quando nós entendemos esse princípio, a vida fica muito mais leve. Sabia disso, que a vida fica muito mais leve? Porque você acaba não se decepcionando com as pessoas. Você acaba entendendo que isso faz parte da natureza do ser humano. Porque quem nunca teve um ato de ingratidão aqui, levanta a mão. Né? Todos nós, de alguma maneira, já fomos ingratos com alguém. De alguma maneira, a gente já foi ingrato com alguém que nos ajudou. E que, de certa forma, a gente não percebeu nem sequer que fomos ingratos para com algumas pessoas que já passaram em nossas vidas. Então, infelizmente, esse ato de ingratidão, ele permeia, ele faz parte da essência caída do homem segundo Adão. Então, nunca faça algo esperando, eu fiz, então vai ter o meu retorno. Não, possa ser que sim, mas possa ser que não. Então, quando você faz sem esperar a retribuição, o reconhecimento, quando você faz apenas porque o outro de fato está precisando, é isso que importa. É aquela velha história da professora que foi visitar o menininho que estava ausente na sua sala de aula. E a professora tomou conhecimento que ele estava ausente nas aulas por conta de roupas. E ela vai lá, compra as roupas, leva para o menino. E quando chega lá que bate, fala com a mãe da criança e diz, olha, eu soube que Pedrinho não está vindo porque ele está sem roupa. Eu trouxe algumas roupas para ele ir para a escola. E aquela mãe muito constrangida vai dizer, ele não pode receber. Mas por que ele não pode receber? Porque ele não merece. E por que ele não merece? Porque naquele dia, aquela pedrada que a senhora recebeu, foi Pedrinho que jogou na senhora. E aquela professora com as roupas na mão, pensa, calcula e diz, realmente Pedrinho não merece, mas ele precisa. Olha aqui as roupas. Então, isso é de fato amar o outro sem esperar nada em troca. É você fazer porque o outro necessita. É porque o outro precisa. Não é porque ele mereça. Porque, de fato, muitas das pessoas as quais nós iremos nos relacionar com elas não merecem a nossa ajuda. Não merecem. Mas então por que nós iremos ajudar? Porque é um princípio do cristianismo. É um mandamento que deve estar entrelaçado dentro das nossas atitudes, dos nossos comportamentos. Amar o outro sem esperar nada em troca. O segundo aspecto, não buscar seus próprios interesses. O segundo aspecto do amor de Cristo é humilhar-se no lugar do outro. Filipenses capítulo 2 e verso 6, ele vai dizer, e ele humilhou-se, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E ele humilhou-se, tornando-se obediente
até a morte de cruz. Ou seja, a morte de cruz, que era para mim e para você, era uma das mortes mais humilhantes que existia. Não era todo criminoso que era lançado numa cruz. Só era colocado e pendurado numa cruz os criminosos de maior perigo, aonde os seus pecados eram, de certa forma, pecados horrendos e que eram dignos, na visão do povo da época, dignos daquela morte. Ladrões eram deles, traidores da sua própria pátria. E Cristo, ele é morto, ele é colocado em uma cruz de uma forma horrenda. Ele é humilhado, ele é ultrajado no meu e no seu lugar. Então, quando Cristo ele está dizendo, recapitulando o que eu estou falando, quando ele diz, amem, um novo mandamento eu vos dou, que amem uns aos outros como eu vos amei, ele está dizendo o seguinte, vocês devem, se necessário for, se colocar no lugar do outro. Vocês devem estar prontos a ser humilhado em lugar do outro, do próximo. Tomar as dores do outro. Trazer para si humilhação no lugar do outro. Pastor, isso é fácil? Não importa alguma. Isso não é fácil. Mas haverá momentos na nossa caminhada de cristãos, as quais, de fato, nós iremos ser humilhados no lugar ou junto com o outro. Às vezes, para defender um inocente, você vai lá, está se expondo. Às vezes, na defesa de um inocente, você vai lá e coloca a sua cara diante da situação. Você se expõe e muitas vezes vai trazer sobre si humilhações, reações negativas, consequências por um ato tomado em favor de alguém. Mas deve ser esse o nosso comportamento. Quando convidado nós formos por Deus a vivenciarmos essas experiências, simplesmente temos que cumpri-las. Simplesmente temos que entendermos com qual nível de amor Deus me convida a amar o meu irmão. Não é com o amor que Pedro, no dia lá da crucificação, amou Jesus. Que quando Jesus estava na enrascada lá, e as pessoas dissessem, tu és um dele, Pedro, eu nem sequer o conheço. Não é esse tipo de amor. Mas é o amor, de fato, de se expor pelo outro. É dizer, não, de fato, eu faço parte, eu sou um discípulo dele. De fato, eu estava com ele. E mais que isso, eu quero defendê-lo aqui diante de todos aqui. Humilhar-se pelo outro é em uma situação de injustiça. Você colocar o seu na reta em defesa do outro. É você se impor para defender o outro. É você dizer, eu queria dizer que o que está acontecendo aqui é injusto com relação a essa pessoa. Porque muitas vezes, nós em situações semelhantes a essa que eu estou citando, quando o problema não é nosso, nós não nos posicionamos. Nós simplesmente fazemos de conta que o problema não é meu. Mas o amor que Cristo nos convida a amarmos o próximo, não é se o problema não é comigo, não tenho nada a ver. Não é esse tipo de amor. É se estar acontecendo uma injustiça com alguém que de fato é justo, com alguém que de fato faz parte, que é um irmão, eu tenho que me prontificar e de fato defender o próximo. E, se necessário for, me prejudicar em prol da pessoa. Recentemente, uma pessoa me procurou e disse, pastor, eu preciso de sua ajuda. Porque aconteceu isso no meu trabalho. Não que a pessoa não tivesse sua culpa no cartório. Ela tinha. Mas a maneira como estava sendo tratada essa pessoa era de uma forma muito, muito injusta. E ela disse, eu não tenho condições psicológicas de tratar este assunto com as pessoas que estão me acusando. E o senhor me ajudaria ao ponto de ir uma audiência comigo? Eu disse, ajudo, sim. Então, naquele momento, eu fui para determinado local e quando eu estava saindo de casa, eu fiquei refletindo acerca. Eu disse, eu posso voltar com o inimigo para casa.
a partir desse momento agora. Mas a causa a qual eu sou convidado a participar, ela é justa, ela é correta. Então, não é digno de um cristão você recuar porque o problema não é meu, porque não sou eu o envolvido da questão. E fui com essa pessoa, participamos das audiências, e o que foi correto, de fato, foi estabelecido. A injustiça imposta caiu por terra. Se eu arrumei o inimigo ou não, não estou nem um pouco preocupado com isso. A questão é que, de fato, nós temos que entender que haverá situações às quais nós seremos convidados a amarmos no nível de amor de Cristo. Quando Cristo ele foi convidado a amar, se humilhar em nosso lugar, e ele vai lá para o Getsemane orar, e ele vai dizer o seguinte: Pai, né, não faça a minha vontade, mas a tua vontade. Ele ali estava dizendo, não é sobre eu, não é sobre mim nesse momento, é sobre a tua vontade imposta. E ele vai para a cruz sabendo das humilhações as quais de fato ele enfrentaria. Os momentos horrendos os quais de fato ele enfrentaria. Mas ele não negou-se a si mesmo, pelo contrário, foi lá e executou. E o terceiro aspecto desse amor, de amar o próximo como eu vos amei, é um amor sacrificial. Jesus, Isaías no capítulo 53, profetizando acerca desse amor, ele vai dizer no versículo 4, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Não faz enfermidades dele, as nossas enfermidades. E sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Que tipo de amor é esse? Esse é um amor sacrificial. Esse é um amor que entrega a sua própria vida pelas suas ovelhas. Mais que isso, por pecadores que nem sequer iam amá-lo. Então Cristo, ele ama nessas três esferas, né? O seu amor, ele é um amor que não busca seus próprios interesses. Ele é um amor que humilha-se em lugar do próximo. E ele, ao mesmo tempo, é um amor sacrificial. É um amor que, de fato, coloca-se na frente do outro, para que o outro não sofra as alvejadas de pedras, de afrontas, de humilhação. Ele se coloca lá para tomar toda a pancada, para que nós não sofrêssemos a condenação eterna. Esse é o nível de amor que Deus nos convida a nós amarmos o próximo. É um amor que venha nos convidar a sacrificarmos alguma coisa. A, de fato, abrimos mão de algo que nós gostamos por amor do outro. Quando eu falo aqui o aspecto do amor sacrificial, eu não estou falando apenas, Jesus era o maior exemplo. Ele não deu a roupa dele, ele não deu o dinheiro dele, ele não deu os objetos de casa, ele não deu uma feira, ele deu a própria vida. Ele morreu em prol dos seus filhos, da sua igreja, da raça humana. Então nós temos que entender que esse amor sacrificial, ele vai nos convidar muitas vezes a nós amarmos não só de palavras, mas nós amarmos com ações, com gestos, com atitudes. Haverá momentos nos quais nós iremos precisar sacrificar alguma coisa por amor ao próximo. Alguma coisa nós iremos ter que sacrificar em prol do próximo. Amor não é o que se diz, amor é o que se faz. Jesus não amou apenas de palavras, por isso que ele vai dizer, ame como eu amei. Não só de palavras, mas com ação, se sacrificando em prol do outro. Quando o outro precisar de você, não meça esforços para de fato ajudá-lo. Eu entendo, e vou fazer uma ponderação aqui, eu entendo que existe aproveitadores da fé. Existem pessoas as quais, de fato, você observa que elas aproveitam-se da sua boa vontade.
Eu não estou falando dessas pessoas. Eu estou falando de pessoas as quais muitas vezes você vai perceber a necessidade do outro. Não é fingimento, não é falta de vergonha na cara, às vezes é a situação da vida que levou algumas pessoas para situações muitas vezes difíceis da vida. O que fazemos em esses momentos? Simplesmente nos colocar no lugar do outro e amar o outro sacrificando algo. Seja tempo, seja dinheiro, seja o que você tiver de mais precioso, para que o outro de fato se sinta-se bem. Porém, ele continua na sua leitura. Coloca o texto, por gentileza. Porém, no verso 9, ele vai dizer: quem diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas até agora. Quem ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Verso 11. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas, anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhes cegaram os olhos. Eu quero nesse momento agora, baseado no versículo de número 9 e versículo 11, eu quero nesse momento tratar agora sobre 3 coisas que o ódio que desce ao coração traz. Coloca por gentileza o slide. 3 coisas que o ódio que desce ao coração traz. Eu queria que você verificasse comigo. Quais são essas 3 coisas? Justamente essas aí. O ódio que desce ao coração, ele traz a certeza que estamos perdidos, a falta de direção e a falta de visão. Observe você no versículo 9, que João ele vai ser bem enfático quando ele diz: quem diz que está na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas. Então, esse ódio que desce ao coração, eu entendo que a primeira coisa que ele traz é a certeza que de fato nós estamos perdidos. João vai enfatizar dizendo: tal pessoa diz que está na luz, mas se ela odeia o próximo, ela está nas trevas. E por que eu trago a seguinte afirmativa, que essa convicção do ódio no coração traz a certeza de que estamos perdidos? Porque quem está nas trevas não está no reino de luz. Vocês lembram do versículo de Colossenses capítulo 1 e verso 13? O que é que o texto vai dizer? Ele vai dizer que ele que é em Cristo, nos transportou de onde? Do reino das trevas para onde? Para o seu reino de luz. Então, se alguém está na treva, essa pessoa não foi transportada para o reino de luz. Automaticamente, tal pessoa está perdida. Encontra-se nas trevas, totalmente distante e desorientada de Deus. Então, se o meu coração ele está contaminado pelo ódio ao próximo, pelo rancor pelo próximo, você já viu aquela expressão: eu não suporto essa pessoa? Quando você encontrar essa expressão dos lábios de um cristão, você vai dizer para essa pessoa: irmão, você está em trevas e precisa vir para a luz. Porque o príncipe das trevas é quem? Quem é, pessoal? Satanás. A partir do momento que eu estou no império dele, eu estou totalmente distante de Deus. Então João ele é muito categórico nesta questão. Ele é muito enfático nessa verdade. E ele não vai usar meio termo. João, de fato, era meio grosso. Ele não apazigua as palavras. E ele é muito claro, ele é muito duro, ele é muito direto. Ele diz: olha, se você tem ódio contra seu irmão, meu querido, você não nasceu de novo. Você não se encontra no reino do meu Senhor Jesus.
você se encontra no reino de Satanás. Porque você se encontra em trevas. E veja como ele é enfático no versículo de número 11. Ele vai dizer: mas quem odeia o seu irmão, primeiro, está nas trevas, anda nas trevas, e as trevas os cegou. Então, alguém que desenvolve a raiva, o ódio contra o próximo, infelizmente, precisa ser tratado com o antídoto do sangue de Jesus. Precisa, de fato, tomar Jesus nas veias para se livrar desse câncer que eu sei que predomina o coração de muitas pessoas. Esse é um dos assuntos mais delicados de se falar. Porque sempre que eu trato acerca deste assunto, sempre eu recebo mensagens depois. Pessoas perguntando: pastor, e o meu caso? E a pessoa que me fez mal? E a pessoa que me traiu? Foi desonesta para comigo? Porque todo ódio que está dentro do coração, ele não nasceu simplesmente do nada. Algumas pessoas que têm ódio no coração contra outros é porque sofreu alguma coisa. É porque, infelizmente, alguém fez algo contra aquela pessoa. Eu gosto muito, e talvez seja com exceção de Cristo, seja o maior exemplo a ser seguido. É um camarada por nome de José. Porque convido você nesse momento para pensar comigo e se colocar na situação de José. Imagina você aos 17 anos de idade. Quem tem 17 aqui, levanta a mão, por gentileza aí. Pronto, tem um bocado de gente, né? Vitória, 17 anos. Ele levantou a mão, foi. 17 anos. Você mora numa casa com mais 11 irmãos. Fora as irmãs que tinha. Esses irmãos, eles começam a desenvolver ódio contra você. Só pela simples razão do seu pai gostar um pouco mais de você, porque você é o filho caçula, filho mais novo. Então, os irmãos começam agora a desejar a tua morte. Ao ponto de maquiarem uma situação e pegarem José, e eu não entendo que só foi jogar. Eu sou levado a acreditar que depois de um espancamento, eles pegam José e jogam José dentro de uma vala. Deixa ele morrer aí. É quando um dos irmãos que estava ali disse: pai, vamos ser mal, mas não a esse ponto. Vamos ser ruim, mas não tanto. Não vamos deixar ele aí para ele morrer, não. Vamos vendê-lo. Então, aí eles pegam José, depois de ter maltratado ele, jogado dentro de uma vala, eles pegam José e vendem José como escravo para um grupo de viajantes que passava por ali. José desaparece no mundo, entregue à própria sorte, vendido como escravo. O que se passaria na sua mente? Porque a gente não suporta o outro porque o outro olhou com cara feia para a gente. A gente não suporta o outro porque o outro disse que não gostava ou falou de mim e eu não gosto dele. A gente não suporta o outro porque o outro não foi atencioso para conosco. Qual seria a nossa atitude? Aí começa a vir uma avalanche de tempestades, de causas sobre José. Aí José vai como escravo, trabalhar como escravo, daqui a pouco é caluniado por algo que ele não fez. Aí vai para dentro de uma prisão. Dentro de uma prisão é injustiçado, é maltratado, passa mais de um terço de sua vida ali dentro. Quando esse cara está agora com 39 anos, 40 anos de idade, é que de fato a coisa começa a melhorar para ele. Mas pega bem, 17 para 39. Uma vida aparentemente perdida. José tinha toda a característica. José poderia sim dizer: eu não amo pessoas, eu odeio pessoas, eu não acredito em família, porque não tem como, o meu histórico não dá para ser diferente. E talvez eu poderia ler uma literatura dessa e dizer: José tem razão. É compreensível que ele não goste de pessoas.
É compreensível que ele seja um revoltado pela vida. É compreensível que ele não acredita em Deus, afinal de contas. Uma criança foi atraída pelas pessoas que ele amava, porque existia sangue, laço de sangue ali. E essa pessoa foi jogada do mundo, dada a própria sorte, caluniada, presa, injustiçada. Aí quando esse camarada agora começa, a vida começa a melhorar, ele torna-se governador do Egito, alguém poderoso, alguém que manda, já tinha esquecido os irmãos, não sabia nem se existia mais. Aí um dia aparece diante dele quem? Quem aparece diante dele? Como coitadinhos, pedindo misericórdia. O Senhor é tão bondoso, Senhor José, nos ajude. Quem? Os seus irmãos traidores. Os seus irmãos que o venderam e jogaram dentro de uma cova. Que pegaram uma roupa, a sua túnica, levaram para o pai e disseram: José morreu, foi comido por bichos. José é momentâneo e ele era humano. Naquele momento, José, de fato, ele se ira. Ele entra para o quarto, ele chorou ao ponto de, em outros lados, em outras casas, se ouvirem o choro de José. Ele gritando, ele chorando. No momento ele pensa em maquinar o mal contra seus irmãos, mas José era crente. E quando ele pensa em maquinar o mal contra os irmãos, como dissesse, agora eles vão pagar tudo que eles fizeram comigo. Nesse processo de calcular o mal, de retribuir o mal que recebeu, nesse processo Deus começa a trabalhar e falar na mente do seu filho. E o tempo passa, José manda chamar os seus irmãos de volta, chama todos eles, prepara uma mesa, bota eles na mesa para jantar com ele. E ali José diz: sabe quem sou eu? Eu sou aquele irmão que há 23 anos atrás vocês me venderam como escravo. Que vocês me bateram, que vocês me jogaram dentro de uma cova, que vocês acabaram com a minha vida. Eu sou aquele irmão. E aquele pessoal começa agora a tremer, começa a chorar. Os irmãos valentão começam agora a dizer: pronto, estamos ferrados. Mas José vai dizer: não, mas vos acalmo, fique tranquilo, eu sou crente. Sou crente. Eu não tenho nada contra vocês. Deus já trabalhou no meu coração. E eu entendi que se vocês não tivessem me vendido, eu não estaria hoje como governador do Egito e eu não teria alimento para salvar a vida de vocês. Então, veja o que é o nível de amor que esse cara tinha. Esse cara consegue enxergar em meio ao caos coisas boas. Mesmo no seu processo de dor, ele começa a entender: não, Deus está no controle de tudo. Quando eu leio a história de José, eu entendo que aquilo que é impossível a mim e a você é possível a Deus. Os perdões que muitas vezes a gente diz: eu não consigo porque foi muito forte o que fizeram comigo. Quando eu começo a ler a história de José, eu consigo acreditar e perceber que de fato Deus é capaz de gerar dentro do nosso coração toda a capacidade que nós precisamos de fato para perdoar alguém que de fato nos fez mal. Então, nós precisamos entender isso. Por quê? Porque se eu não convidar Deus para tratar o meu coração, eu vou estar em trevas. E em trevas eu não terei pacto algum com Deus. Em treva eu estarei tendo como meu Senhor, infelizmente, Satanás. Em trevas, infelizmente, eu estou distante da luz. Eu estou num reino que não é o reino do meu Senhor. Então, a grande realidade é que esse ódio, ele nos traz essa certeza que nós estamos perdidos e que precisamos voltar o mais rápido possível para Cristo. Segunda coisa que eu aprendo é que o ódio, ele traz falta de direção. Veja no versículo 11, eu quero que você acompanhe comigo. Pode deixar o verso na tela. No verso 11, João vai dizer: mas quem odeia o seu irmão está em trevas, anda nas trevas e não sabe para onde vai. O que é que João está dizendo? João está dizendo que o ódio no coração, infelizmente, ele atrapalha a vida do ser humano
tirando ele do seu direcionamento, tirando ele da sua rota, deixando ele totalmente perdido, igual um louco na sua existência. Então, o ódio que desce ao coração, ele traz essa falta de direção. João vai dizer que tal pessoa não sabe para onde vai, está perdida na vida. Ontem, por acaso, ontem foi terça, né? Segunda-feira à noite, aliás. Ou melhor, ontem mesmo. Ontem à noite, por acaso, até Mateuzinha saindo de casa, ia saindo da minha casa, e um rapaz parou e disse: meu amigo, você poderia me dar uma ajuda? Porque eu preciso ir para Campina Grande, que eu sou do Paraná, da cidade de Cascavel. E realmente o sotaque dele era um sotaque bem pesado do Paraná. E eu disse: mas e por que o amigo está por aqui? Fez meu amigo, tirou o chapéu, ele disse: olha, eu estou há 2 meses rodando igual um louco o Brasil. Ele disse: eu sou de Cascavel, no Paraná, mas há 2 meses eu saí de casa e estou rodando igual um louco. Qualquer local eu vou. Você vai por quê? Ele disse: porque eu descobri uma traição da minha esposa. E mediante essa traição que eu descobri, perdi o meu comércio. A minha vida foi arruinada. E para eu não fazer uma besteira com ela, eu preferi sair errante, igual um louco. Faz 2 meses que eu saí da minha cidade. E a história daquele rapaz ali me comoveu, a gente começou a conversar. Ajudei ele dentro da possibilidade que eu poderia ajudá-lo. Me prontifiquei em arrumar um meio dele retornar para a cidade dele novamente. Mas o que eu observo é que aquele camarada estava totalmente sem direção. Perdido, louco. E quando nós começamos a alimentar no nosso coração a raiva, o rancor, quando nós deixamos esses sentimentos ganhar espaço, brotar igual uma erva daninha dentro do nosso coração, infelizmente João vai dizer que essa falta de controle, esses sentimentos negativos, eles acabam fazendo com que nós perdemos a direção de toda a nossa existência. Fazendo muitas vezes nós perdemos sentido da própria existência. Muitas pessoas, quando estão cultivando em seus corações sentimentos de ódio, sentimentos de raiva, sentimentos de vingança, não conseguem nem sequer trabalhar. Perdem todo o equilíbrio da vida e perdem sua vida porque vivem pensando no passado como se fosse um presente. Aí passa 1 ano, passa 2 anos, passa 3 anos, nada acontece e a pessoa fica igual uma barata tonta, louca, sem direção, sem saber o que fazer na vida. Então, o ódio, ele traz, a pessoa que deixa o ódio dominar o seu coração, ele traz, infelizmente, essa falta de direção. E João vai dizer mais, João vai dizer que em terceiro lugar ele traz essa falta de visão. Porque no verso 11, no finalzinho, ele vai dizer que porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então veja os danos provocados por alguém que deixa o ódio enraizar-se dentro do seu coração. Ele se perde, ele não tem direção e ele perde toda a sua visão. Um coração dominado por esse sentimento escuro, infelizmente afeta toda a sua visão. A vida torna-se sem sentido, pois em vez de estarmos olhando para o futuro, ficamos constantemente relembrando o passado e vivendo ele como se fosse o presente. Então nós precisamos entender que o ódio enraizado no coração, ele cega, ele distorce, ele me tira do meu caminho, ele me faz me perder, ele cega a minha visão, me fazendo com que, infelizmente, eu me perca, eu não saiba para onde estou indo. Mas é interessante que, e retornando agora para o versículo 10, a João, ele vai dizer o seguinte, mas antes, pelo contrário, verso 10, ele vai dizer: quem ama a seu irmão permanece na luz,
e nele não há nenhum tropeço. Veja a inversão que João traz. A pessoa que está com ódio no coração é considerada que está nas trevas, distante de Deus. E essa pessoa, ela tem sua vida totalmente destruída, parada, arruinada. Certa vez, falando com uma pessoa, um irmão, ele contando para mim um testemunho dele, ele disse: Paulinho, eu perdi uns 4 anos da minha vida por conta de uma discussão que eu tive com um amigo de igreja. A gente tinha uma parada junto e esse cara foi desonesto comigo e me pegou algo que era meu. Ele disse: Paulinho, foi 4 anos perdido da minha vida. Porque se eu encontrasse aquele cara no dia, eu perdia meu dia. E as 2 pessoas moravam na mesma cidade. Ele disse até o momento que eu entendi que quem estava perdendo com isso era eu. Até o dia que o Espírito Santo chegou para mim e disse: meu filho, ou você avança e tira essa venda, ou quem vai ficar no prejuízo é você. Mas foi 4 anos da minha vida, paralisado, pensando, relembrando o passado e vivendo o presente como se fosse hoje. Até o momento que ele disse: cara, Deus me dê graça e eu preciso prosseguir na vida. Quando nós saímos desse estado de treva e nós caminhamos para o estado de luz, João vai dizer que quando nós estamos na luz, amando os irmãos, não existe nenhum tropeço na nossa vida. A vida espiritual, ela flui porque nada atrapalha. Essa pessoa, ela é semelhante ao homem que o Salmo 1 vai relatar. Aquele homem bem-aventurado, que ele é plantado junto às correntes do rio. Uma árvore plantada junto às correntes do rio, que ela cresce e tudo quanto ela dá, floresce. Frutos bons. Assim é o homem que entende que é muito mais vantajoso deixar o passado para trás, pedir para Jesus vir com sua vassoura e água sanitária e limpar o coração e dizer: Senhor, eu preciso avançar na vida. João vai dizer que quem está na luz não tem tropeço nenhum. A vida flui. Ele vive o presente sem olhar pelo retrovisor. Ele não está preocupado com o que ficou para trás. Não, ele olha pelo para-brisa, que é muito maior. Ele enxerga o futuro que está diante dele. Ele olha o que Deus tem para ele. E ele não fica pensando no passado, porque ele entende que o passado só vai trazer lembranças negativas, que vai trazer mágoa ao seu coração, ressentimento, dores, ódio. E o homem que está na luz, ele quer o inverso disso. Ele quer paz. Ele quer tranquilidade. Ele quer simplesmente, é o José da vida que diz: olha, vamos esquecer o passado, porque trazer o passado para a mesa não vai resolver nada. Existem momentos que a gente precisa sentar com algumas pessoas e sentar na mesa e dizer: meu irmão, vamos deixar o passado para trás e vamos viver o futuro a partir de agora. Porque o que importa é o futuro. O que importa é o agora, o que passou, passou. Se nós não entendermos esse princípio, nós podemos nos tornar ou fazer do nosso presente, do nosso futuro, infelizmente, um inferno. Pessoas que não entendem e vivem calculando, vivem dentro de si, planejando: um dia eu vou me vingar. Eu lembro, quando eu tinha meus 10 anos, eu tomei uma surra de um amigo de escola. Mas foi a surra, meu amigo. Ele me bateu uma meia hora, que ele correndo e ele batendo. E ele era maior do que eu. E eu disse: não, um dia eu vou crescer, vou me tornar maior do que ele. E quando eu crescer e ficar maior do que ele, eu retorno a pisa nele. O cara tem 2,20 metros de altura, eu nunca vi, parece um jogador de basquete. Dedê, eu me encontrei com ele em Monteiro, o Clédio Monteiro. Eu disse: meu irmão, o meu planejamento do futuro deu errado. Melhor perdoar do que apanhar pela segunda vez. Então a gente tem que olhar para a vida com esse aspecto, entender que, cara, não vale a pena planejar. Um dia eu vou me vingar, um dia eu vou dar a volta por cima. Pessoas que vivem nessa ótica, infelizmente, terão um futuro muito negativo. Que nós venhamos olhar para a palavra de Deus e que nós venhamos entender o que esse texto quer dizer. Andar na luz é muito melhor do que estar nas trevas.
Então não queira estar nas trevas, mesmo frequentando um culto. Ah, pastor, frequenta a igreja. Frequentar a igreja não é sinônimo de que você está bem com Deus. O que nos faz estar bem com Deus é quando Deus olha para o mais profundo do nosso coração e não enxerga nenhum tipo de rancor, de ódio, de raiva. Um dia eu vou me vingar. Não, não. É quando a gente pega todo esse lixo e diz: Pai, resolve isso para mim aí. E ele diz: deixa comigo que eu sei reciclar lixo. Eu sei pegar o que não presta e tornar naquilo que é saudável. Eu sei que são assuntos delicados, mas são assuntos que são causas que, se não forem resolvidos na nossa vida, nós iremos passar uma vida, infelizmente, sem evoluir. Porque é que João vai dizer que quem anda na luz não tem tropeço diante de si. Por quê? Porque é aquilo que eu falei várias vezes. A luz, ela clareia, sim ou não? A luz, ela abre teus olhos. A luz, ela faz você perceber que tem um tropeço diante de você. Talvez você esteja até hoje andando no escuro, tropeçando em mágoas, em ódio, em vingança. Mas hoje Jesus te convida. Ele quer abrir teus olhos para você entender. Dizer: cara, realmente, eu não quero tropeçar mais em nada que me afaste de Deus. Eu quero desenvolver o meu relacionamento com Deus de uma forma profunda. Eu quero poder chegar no culto e estar tranquilo diante de Deus. Eu quero realmente esquecer o que ficou para trás. Quem me fez mal, que se resolva contigo. Eu perdoe, o seu trato com eles e ponto final. E é isso. Porque nós somos a cópia de quem? De Jesus. Entenda. Nós somos a cópia de Jesus. Versículo 6, que foi tema da semana passada. Diz: quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Quem diz que permanece em Cristo deve andar assim como ele andou. E como é que Cristo andou? Cristo andou sendo traído, mas perdoando. Cristo estava numa cruz, depois de ter apanhado. Olha, não foi uma tapa no rosto não, meu amigo, foi uma surra. Seu couro foi moído, sua carne triturada. Mas ele está na cruz, ele olha para os carrascos e vai dizer o que talvez eu não tinha condições de dizer: Senhor, perdoa os seus pecados, pois eles não sabem o que fazem. Aí Jesus, agora eu quero retornar para o texto para nós concluirmos agora. Coloca por gentileza novamente o verso 13, de João, capítulo 13 e verso 34. João 13, não é epístola não, é João, o Evangelho. Aí para nós entendermos o mandamento novo. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu também os amei. Então esse é o princípio. É amar como Cristo amou. Ele dá o mandamento, mas ele também dá o exemplo. Ele diz: eu sou o exemplo. Então amem com o amor que eu amei vocês. Amem nesse nível que eu amei vocês. E é isso que nós temos que entender. Que como uma cópia de Cristo, é simplesmente isso. Eu também tratei semana passada que o cristianismo não trata-se acerca das minhas vontades. O cristianismo não é acerca do que eu acho certo. O cristianismo é acerca do que é certo, imposto por Deus para nós. O verdadeiro cristão é aquele que se submete à vontade de Deus e ponto final. Então, que nós venhamos orar dizendo: Pai, esse cálice é difícil para mim, mas eu estou aqui, Senhor, como um servo, pronto a beber o que o Senhor tiver para mim. Me ensina a ser um cristão autêntico e verdadeiro. E pode ter certeza, o Espírito de Deus, ele não vai se negar em te ensinar. As durezas dos nossos corações, Deus tem capacidade de tirar o coração de pedra e colocar o coração de carne. O que eu não posso, Deus pode. Por várias vezes já orei ao Senhor, dizendo: Senhor, esse cálice para mim é difícil. Se o Senhor não me capacitar, eu não terei condições de lidar com a situação. E todas as vezes que eu consegui lidar com situações, as quais para mim era muito complicada, não foi porque era um super crente.
é porque a graça de Deus nos capacita para isso. Certa vez, eu estava vindo de Caruaru, mais um amigo, um presbítero que eu admiro muito. E ele me contou a história de um pastor que perdoou a esposa 3 vezes por adultério. E naquele momento eu fiz eu disse, cara, eu ri do pastor. E ele olhou para mim e disse, tu perdoaria? Eu disse, não. E ele botou o dedo na minha cara e fez, você não perdoaria porque ele é mais crente do que você. Eu parei assim, eu disse, como assim? Ele disse, forte não é quem não perdoa não, forte é quem perdoa. E aquele cara me deu uma lição do que é um cristão autêntico e verdadeiro. Ele disse, o mundo não perdoa porque o mundo não tem o Espírito de Deus e não tem essa capacidade. Se esse homem conseguiu, é porque de fato ele é muito mais crente e Deus atua muito mais nele do que em você. E essas palavras, elas ecoaram tão forte, mas tão forte que nunca mais saíram da minha mente. Nunca mais saíram da minha mente. Ao ponto de todas as vezes que eu me deparo com situações de questões as quais o outro perdoou e eu teria dificuldade de, cara, esse cara é mais crente do que eu. Senhor, me ensina a ser igual a esse cara. Me ensine a ser igual a essa pessoa. E nós vamos, de fato, pedir para Deus nos capacitar, para Deus tratar aquilo que em nós é difícil de ser tratado. Eu sei que tem pessoas aqui que não tem problema com isso, de, para mim, pode bater no meu rosto, eu dou a outra face e ponto final. Mas eu sei que tem outras que não. Eu tenho que ter outras pessoas que são mais difíceis, e nas suas entranhas há uma dificuldade maior, mas independentemente das nossas dificuldades, que nós devemos entender que é Deus quem nos capacita, que é Deus quem nos faz, de fato, vivermos aquilo que nós não conseguimos viver. Eu queria orar com vocês nesse momento, se coloca em pé. E eu jurava que ia dar 9 horas ainda. Tem que colocar lá o coisinha aqui. Eu queria que nesse momento você curvasse sua cabeça comigo. Eu queria que nós orássemos. Eu queria que você fizesse uma oração. Ô Jefferson, vem cá, pega o violãozinho aqui. Eu queria te dar 3 minutinhos. Eu queria que nós nos colocássemos todos de joelhos aqui na igreja. Eu vou estar orando aqui, não vou me pôr de joelho. Mas eu queria que você se colocasse de joelhos. Eu queria que você apresentasse a Deus, nesse momento, as suas fraquezas, as durezas de coração, que muitas vezes você diz, Senhor, eu não consigo. Mas eu queria que nessa noite nós pedíssemos a Deus, Senhor, se José conseguiu, eu consigo também. José perdoou 11, não foi foi 11 pessoas. 11 pessoas que o traiu. 11 pessoas que o tratou de forma insignificante. Então eu queria te convidar nesse momento para você apresentar-se diante de Deus, dizendo, Senhor, me ajuda nas minhas fraquezas. Diga, Pai, eu não quero andar nas trevas, eu quero andar na luz. Eu não quero nenhum tropeço diante de mim. Eu não quero nada impossibilitando a minha comunhão contigo. Diga, Pai, eu não quero olhar para as pessoas que me ofenderam, que me trataram mal e ficar triste por conta do passado. Diga, Pai, esse fardo pesado, leva por mim. E o Pai vai lhe dizer, coloque sobre mim os seus fardos pesados e tome o meu que é manso e leve. Pai, nesse momento eu oro pelos meus irmãos, eu oro pela tua igreja nesse lugar. Eu sei, Deus, que são causas, às vezes é difícil, porque nós temos um coração de carne, duro. Mas nós te convidamos nesta noite, Espírito, nós te damos liberdade nessa noite. Nos ensina a perdoar quem nos ofendeu, porque somente assim
nós teremos o perdão para nossas vidas. Aqui está teus filhos nesta noite. Nós pedimos perdão. Nós te pedimos ajuda. Nos ajude. Nos ajuda a olharmos para quem nos fez o mal e não sentirmos nenhum tipo de ressentimento. Nos ajuda a olharmos para aqueles que nos ofenderam, que abusaram de nós, e não sentir nenhum tipo de dor. Nos ajude. Espírito do Deus eterno. Espírito do Deus eterno. Eu clamo por tua igreja nesta noite. Eu peço por teus filhos nesta noite. Os capacite. Dê a força que eles precisam, Senhor. A força que eles precisam. Traz sobre eles. Traz sobre cada um dos teus filhos nesta noite. Reveste-nos com teu Espírito, com teu poder, para podermos enfrentarmos as grandes dificuldades desta vida. Pai, nós colocamos nesta noite o nosso fardo pesado diante de Ti. Coloca sobre nós o fardo leve, pois Tu és manso e humilde. Espírito Santo, não é sobre a nossa força, não é sobre a nossa capacidade, mas é sobre a Tua capacidade em nós. Aleluia. Se coloque em pé. Levante-se. Aleluias. Que Deus abençoe tua vida de uma forma sobrenatural. E que a palavra de Deus cada vez mais ela venha nos levar a um estágio de maior maturidade, a um estágio maior de crescimento diante de Deus, de uma forma que Deus apareça e nós venhamos desaparecer em nome de Jesus. Queria que você aplaudisse bem forte, Deus.